E se eu dissesse que tudo o que você sabe sobre os 7 pecados capitais é, na verdade, um tremendo equívoco? E se a soberba, a ganância e a ira não fossem vícios que merecem punição, mas sim superpoderes distorcidos que você pode reivindicar? Parece provocador? Talvez. Mas hoje, nós embarcaremos numa jornada que vai além dos dogmas e das verdades estabelecidas. Vamos desvendar o código esotérico que está criptografado no conceito dos 7 pecados capitais. Você vai descobrir o que realmente se esconde por trás de cada um deles e por que entender esse segredo pode mudar radicalmente a sua vida. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você jamais verá seus chamados defeitos com os mesmos olhos. Você concorda que existe um poder oculto em cada pecado? Escreva sim ou não nos comentários agora, e voltaremos a este ponto no final do vídeo. Antes de mergulharmos nas profundezas secretas, vamos alinhar as nossas coordenadas. Afinal, de onde veio essa famosa lista? A maioria pensa que ela está diretamente na Bíblia, mas não está. As raízes remontam ao século IV, nos escritos do monge asceta cristão, Evagrio do Ponto. Inicialmente, ele identificou não 7, mas 8 maus pensamentos ou paixões. Estes não eram pecados no nosso sentido moderno, mas sim os principais obstáculos no caminho para a iluminação espiritual e a união com Deus. Mais tarde, no século VI, o Papa Gregório Magno reduziu a lista para 7 e deu a ela uma conotação mais estrita e moralista. Assim nasceu o conceito que foi usado durante séculos para controle e para incutir o sentimento de culpa. Mas a tradição esotérica, que flui como um rio subterrâneo sob o leito da religião oficial, sempre viu algo diferente nessas paixões. Ela as via como energias fundamentais da alma humana, energias que foram distorcidas, bloqueadas ou mal direcionadas. E o nosso objetivo hoje não é condená-las, mas sim compreender a sua linguagem original e o seu verdadeiro propósito. Comecemos pela mãe de todos os pecados, pelo topo da hierarquia, a soberba. À primeira vista, é simples. A soberba é a arrogância, é o egoísmo levado ao extremo, a autoadmiração excessiva, é o ato de se colocar acima dos outros e, o que é mais importante, acima de Deus. Mas vamos mergulhar mais fundo, dissecar a raiz deste fenômeno com um escalpelo esotérico. O que significa, no nível energético, colocar-se acima de Deus? É fundamentalmente um ato de separação. Imagine um oceano de consciência infinita, a fonte única de tudo o que existe. Agora, imagine uma gota que de repente decide que é separada, única e, de alguma forma, superior ao restante do oceano. É nisto que consiste a soberba em sua essência mais profunda. É a pura ilusão da separação, a ilusão do eu, como algo isolado da totalidade do universo. O ego, que ergue muros de fortaleza para proteger a sua suposta singularidade, está, na realidade, aprisionando a si mesmo. A soberba é o esquecimento fundamental da nossa verdadeira natureza, da nossa unidade com o todo. Ela nos leva a competir, a comparar, a julgar e a condenar. Afinal, se somos todos um, com quem podemos competir? A quem devemos condenar? Este pecado bloqueia o canal vital de conexão com a intuição, com o eu superior, com o fluxo divino. A pessoa dominada pela soberba é incapaz de receber ajuda ou orientação, porque seu ego está constantemente gritando: eu dou conta de tudo sozinho. É uma surdez espiritual, gerada pelo ruído ensurdecedor da própria presunção. E isso gera medo, porque se você está sozinho contra o mundo parece inevitavelmente hostil. Agora, visualize a imagem de uma pessoa erguendo sozinha uma torre altíssima, uma torre que projeta uma sombra escura sobre todo o mundo florescente ao redor. Essa torre é a sua soberba, isolando-o e separando-o permanentemente da luz. Dando sequência à nossa conversa sobre a soberba, é crucial entender seu mecanismo psicológico. Não estamos falando de uma mera abstração filosófica,
mas de um processo muito real que acontece em nossa psique. A soberba é, fundamentalmente, uma reação de defesa contra um profundo sentimento de nulidade ou insignificância. Quanto mais a pessoa se sente frágil e vulnerável por dentro, mais grandioso e impenetrável o indivíduo precisa construir seu exterior. É como um pequeno animal assustado que se infla ao máximo para afugentar predadores. O narcisismo, que se tornou quase uma epidemia em nossa sociedade, é um fruto direto dessa dinâmica. A pessoa dominada pela soberba está em constante busca por validação externa, likes, admiração, lisonjas. Ela constrói sua identidade não sobre a base sólida do autoconhecimento, mas sobre os frágeis pilares da opinião alheia. E isso a torna incrivelmente vulnerável. Qualquer crítica, qualquer discordância é percebida como uma ameaça de morte à sua própria existência, pois seu ego inflado é uma bolha de sabão que teme qualquer palavra mais áspera. No caminho espiritual, a soberba se manifesta no chamado orgulho espiritual, quando a pessoa se julga mais iluminada, mais consciente que os demais. Ela ostenta suas meditações, seus conhecimentos e suas práticas. Mas essa é a mesma armadilha, apenas numa embalagem nova e brilhante. A verdadeira espiritualidade conduz à humildade, ao entendimento de quão pouco na verdade você sabe. A transformação da soberba não é autoaniquilação. Não significa considerar-se um ninguém. Pelo contrário, significa reconhecer-se como o todo. A transmutação da soberba é a conversão da ilusão de separatividade na consciência de unidade com o mundo e da egocêntrica autoadmiração no amor incondicional por si mesmo como uma partícula do divino. É a transição de eu sou melhor que todos para eu sou o todo e o todo sou eu. Agora, vamos aprofundar um pouco e falar sobre a avareza ou ganância. Tradicionalmente, ela é associada ao dinheiro e aos bens materiais. O ganancioso é aquele que quer acumular cada vez mais riqueza e nunca está satisfeito. Mas este é apenas um cômodo, o mais óbvio, dentro do vasto castelo da avareza. A compreensão esotérica deste pecado é muito mais ampla. A avareza é a sede insaciável de ter e pode se espalhar por qualquer área. Podemos ser gananciosos por poder, por fama, por conhecimento, por experiências, ou até mesmo pela atenção dos outros. Até na espiritualidade existe uma forma de avareza, o chamado materialismo espiritual, quando a pessoa coleciona iniciações, retiros e gurus, mas não vive nem integra a experiência que adquiriu. Na raiz da avareza não está o amor por possuir, mas sim o medo paralisante da perda. É uma energia nascida de um profundo sentimento de carência, de uma mentalidade de escassez. A pessoa obcecada pela avareza, na verdade, nunca se sente rica, por mais que ela tenha. Dentro dela, há um buraco negro que ela tenta desesperadamente preencher com algo exterior. Mas o mundo externo é incapaz de preencher um vazio interno. É por isso que esta corrida se torna interminável. Cada novo milhão, cada nova dose de poder ou de conhecimento traz apenas um alívio momentâneo, e depois o vazio se torna ainda mais agudo. É o mesmo que beber água salgada para tentar matar a sede. No nível energético, a avareza é um espasmo, um bloqueio. É a incapacidade da energia de fluir livremente. O avarento se assemelha a uma bomba que funciona apenas para sugar, mas é incapaz de liberar ou de dar. Ele acumula, ele armazena, ele estoca, com medo de deixar ir. Mas, segundo as leis do universo, para receber algo, é preciso primeiro liberar algo. Para inalar, é preciso primeiro exalar. A avareza viola essa lei fundamental da troca energética, criando uma estagnação que acaba envenenando a própria pessoa. Imagine a imagem de alguém que está sentado em uma montanha de ouro, mas morre de fome porque não consegue gastar sequer uma única moeda. Como, afinal, transformamos essa energia destrutiva da ganância? A chave para essa metamorfose reside na mudança de foco, do externo para o interno.
Em vez de tentarmos preencher um vazio interior com objetos externos, precisamos descobrir a fonte de toda a abundância dentro de nós. A transmutação da ganância é a passagem da consciência de escassez para a consciência de abundância. É um entendimento profundo, em nível celular, de que o universo é infinitamente generoso e que você já possui tudo o que é necessário para uma vida plena e feliz. A ferramenta prática para essa mudança é a gratidão. Ao começar a agradecer conscientemente por tudo o que você já tem, pelo ar que respira, por um teto, pelo sorriso de quem você ama, você recalibra sua percepção, focando no que existe e não no que falta. Seu foco energético se move do buraco negro da carência para o brilhante foco da plenitude. A ganância, na verdade, é o medo do futuro. Acumulamos por receio de que amanhã nos falte algo. O antídoto para isso é a confiança. Confiança na vida, no universo e em você mesmo. É a fé de que, no momento certo, você terá acesso a todos os recursos necessários. Isso não significa ficar de braços cruzados. Significa agir a partir de um estado de calma e certeza, e não motivado pelo pânico ou pela ansiedade. Quando a ganância é transformada, ela se eleva à sua oitava superior, a generosidade e a capacidade de desfrutar o fluxo da vida. A pessoa começa a entender que a verdadeira riqueza não está em possuir, mas em permitir que a energia circule através dela, em compartilhar. Ela deixa de ser um beco sem saída para os recursos e se torna um canal. Ela doa com alegria, sabendo que quanto mais compartilha, mais retorna. A energia da estagnação se converte em um rio caudaloso de abundância, que nutre tanto a si mesma quanto o mundo ao seu redor. O próximo pecado da nossa lista é a luxúria. Este é, talvez, o conceito mais condenado e coberto de vergonha. Fomos ensinados durante séculos que os desejos carnais são algo sujo, vil, animalesco, algo que precisa ser reprimido e controlado. Mas a sabedoria esotérica vê isso de uma forma completamente diferente. Ela nos diz que a energia que chamamos de luxúria é, em sua essência, uma força criativa sagrada. É a própria energia da vida, a Kundalini, que anseia por criar, conectar e expandir. É a mesma força que faz as flores desabrocharem e que acende as estrelas. O problema não está na energia em si, mas na forma como a tratamos. A luxúria não é a energia sexual propriamente dita, mas sim a sua distorção. Isso acontece quando essa poderosa força criativa se desliga do coração, do amor e da consciência, transformando-se num impulso cego e insaciável. É quando a pessoa se torna escrava do seu desejo, usando os outros como meros objetos para satisfazer a sua paixão, sem conseguir enxergar a alma neles. A luxúria, assim como a avareza, nasce de um vazio interior. É a tentativa desesperada de se sentir vivo através de uma experiência intensa e de pico. Quando a vida parece cinzenta e sem sentido, a busca pelo orgasmo, pela adrenalina, torna-se a única maneira de escapar momentaneamente da prisão da mente. Mas isso é como uma droga. A dose exige constantemente um aumento, e a satisfação nunca é realmente alcançada. O entendimento esotérico da luxúria também vai além do aspecto puramente sexual. Podemos ter luxúria por comida, por poder, por risco, por drama. É qualquer avidez descontrolada por sensações intensas que domina a pessoa e a priva do seu livre-arbítrio. É o desejo de consumir o objeto da sua paixão apenas para silenciar a dor interior por um momento. Imagine uma mariposa voando em direção à chama de uma vela. Ela não consegue resistir àquele impulso e ele a destrói. Esta é a metáfora da luxúria. A transmutação da energia sexual é um dos atos mais potentes da alquimia espiritual. É o processo de converter a energia bruta e selvagem no ouro puro da consciência e da criatividade. O desafio não é suprimir ou aniquilar essa força. Isso equivaleria a barrar o rio que nutre toda a sua existência. A verdadeira questão
É construir o leito adequado para essa correnteza e canalizá-la para um curso criativo e construtivo. O primeiro passo é remover a vergonha e o julgamento. É reconhecer a sua energia sexual como um dom sagrado e não como uma maldição. Pare de lutar contra o seu próprio corpo e os seus desejos. O segundo passo é ligar essa energia ao coração. Quando o impulso sexual se une ao amor, à ternura e ao respeito pelo parceiro, ele deixa de ser apenas luxúria e transforma-se em tantra, uma união sagrada. Deixa de ser apenas um ato físico para se tornar uma profunda troca energética que pode levar às mais elevadas experiências espirituais. A energia sexual transmutada é o combustível da criatividade. Muitos dos grandes artistas, poetas, músicos e inventores possuíam uma libido poderosa. Eles aprenderam, consciente ou inconscientemente, a sublimar essa força, direcionando-a não apenas para a união física, mas também para a criação de obras-primas. Sempre que sentir essa onda de energia, mas não tiver a oportunidade ou o desejo de a expressar sexualmente, tente canalizá-la para a sua expressão criativa. Comece a pintar, escrever, dançar ou desenvolver um projeto. Ficará surpreendido com o impulso poderoso que isto lhe dará. Em vez de ser escravo do desejo, você torna-se o seu mestre. Aprende a dominar esta força ígnea, transformando-a de uma chama destrutiva numa luz que ilumina o seu caminho e aquece o mundo. A luxúria é a genialidade potencial à espera de ser revelada. A seguir na nossa lista, temos a inveja, o monstro de olhos verdes, como o chamava Shakespeare. A inveja é um veneno silencioso e corrosivo que envenena a alma por dentro. É a dor que sentimos ao testemunhar o sucesso, a felicidade ou a prosperidade alheia. Mas qual é a sua raiz esotérica? Por que raios sentimos essa emoção? A inveja nasce da mesma fonte que a vaidade, da ilusão da separação e da necessidade de comparação. Quando esquecemos que somos todos partes de um todo unificado, começamos a jogar o jogo de quem tem mais. Olhamos para o vizinho e vemos que a grama dele é mais verde, o carro é mais novo, o emprego é mais prestigiado. E em vez de nos alegrarmos por ele, sentimos uma ponta de dor. Por quê? Porque na nossa visão distorcida do mundo, o sucesso dele significa o nosso fracasso. Nós encaramos a vida como um jogo de soma zero. Se alguém ganhou, é porque nós perdemos. Mas isso é um erro profundamente enraizado. O universo é ilimitado, e nele há bens suficientes para todos. O sucesso de outra pessoa não tira nem um grama do seu potencial sucesso. Na verdade, a inveja é uma ferramenta de diagnóstico crucial. Ela é como o ponteiro de uma bússola que aponta para os nossos próprios desejos insatisfeitos e o nosso potencial não realizado. Não invejamos a pessoa, mas sim o que ela tem ou o que ela representa. Se você inveja a coragem de alguém, significa que a sua própria coragem anseia por se manifestar. Se você inveja a liberdade de alguém para viajar, significa que a sua alma clama por aventura. A inveja é o sussurro distorcido da sua alma a dizer: ei, eu também quero isso, eu também sou capaz disso. Mas, em vez de ouvirmos esse apelo à ação, canalizamos a nossa energia para o julgamento alheio e para a autopiedade. Gastamos uma força vital preciosa, não para construir o nosso próprio jardim maravilhoso, mas sim para espreitar por cima do muro e ficar com raiva porque as rosas do vizinho são mais bonitas. Imagine a imagem de alguém que se olha num espelho distorcido. Essa pessoa vê os outros enormes e bem-sucedidos, e a si mesma, pequena e insignificante. Como é que se transforma o veneno da inveja num remédio? O processo alquímico de transformação da inveja começa com a honestidade total consigo mesmo. É preciso admitir: sim, eu sinto inveja. Sem julgamentos, apenas como um facto. Depois, faça a si mesmo a pergunta principal: de que é que eu invejo exatamente? Que desejo meu este indivíduo está a iluminar? Isto muda o foco do objeto da inveja para si.
para suas próprias necessidades. Quando se apercebe do que realmente quer, a inveja perde o seu poder. Deixa de ser um sentimento agoniante e transforma-se num plano de ação claro. Você deixa de pensar, por que é que ele tem isto e eu não tenho? E passa a pensar, o que é que eu posso fazer para obter aquilo que a minha alma deseja? A energia da destruição é convertida em energia criativa. O passo seguinte é trocar a comparação pela inspiração. Em vez de ver na pessoa bem-sucedida um rival, veja um professor ou um pioneiro. O sucesso dela prova que aquilo que você deseja é, em princípio, alcançável. Ela já abriu o caminho, e você pode aprender com ela. Alegre-se sinceramente por ela. A nível energético, isto é uma ação muito poderosa. Quando envia a outra pessoa energia de alegria e bênção, sintoniza-se na mesma frequência vibracional. É como se estivesse a dizer ao universo: eu gosto desta energia de sucesso, eu quero-a mais na minha vida. E o universo responde-lhe da mesma forma. O ponto alto da transformação da inveja é a consciência da sua singularidade. Entender que tem o seu próprio caminho, único, os seus próprios dons e talentos. Comparar o seu caminho com o de outra pessoa é tão absurdo quanto comparar uma macieira com um carvalho. Cada árvore é bela à sua maneira e dá os seus frutos no seu tempo certo. Quando se concentra em desbloquear o seu próprio potencial, simplesmente não lhe sobra tempo nem energia para invejar os outros. Passemos à gula. À primeira vista, parece o pecado mais simples e óbvio, a imoderação no comer e beber. Mas, tal como acontece com os outros pecados, o seu significado esotérico é muito mais profundo e abrangente. A gula não é sobre comida, é sobre a tentativa desesperada de preencher um vazio interior, seja ele emocional ou espiritual, com algo externo. A comida é apenas a maneira mais acessível e socialmente aceitável de o fazer. Quando estamos tristes, sozinhos, ansiosos, ou quando nos falta um sentido de amor e propósito, a mão estica-se automaticamente para a geladeira. Doces, gorduras, sabores intensos. É uma forma rápida e fácil de obter uma dose de prazer, de consolar a nossa criança interior e de abafar a dor. Mas é apenas um paliativo temporário que não trata a causa real do problema. Após um breve pico de endorfinas, surge a culpa, a sensação de peso no estômago e um vazio interior ainda maior. No mundo moderno, a gula adquiriu novas formas, muito mais sofisticadas. Sofremos de gula informacional, consumindo incessantemente notícias, posts em redes sociais e séries de TV. Rolemos o feed até os dedos ficarem dormentes, numa tentativa de saturar uma mente que, na verdade, anseia não por informação, mas por silêncio e significado. Sofremos de gula consumista, comprando coisas de que não precisamos, na esperança de que uma nova aquisição traga finalmente a felicidade. Na raiz de tudo isto reside a mesma dinâmica, a fome, mas não a física, e sim a espiritual. Estamos famintos por amor, por aceitação, por uma ligação conosco próprios e com o mundo. E tentamos saciar esta fome profunda com sucedâneos. É como tentar alimentar a alma com um hambúrguer. A nível energético, a gula é uma quebra do equilíbrio entre pegar e digerir. Pegamos, pegamos, pegamos do mundo exterior, mas não nos damos tempo nem espaço para assimilar, integrar e digerir o que recebemos. O resultado é uma indigestão generalizada, a nível físico, mental e emocional. Imagine a imagem de uma pessoa que está debaixo de uma cascata de doces, notícias e produtos, e tenta enfiar tudo para dentro, mas apenas se afoga neste fluxo constante. A transformação da gula começa com o desenvolvimento da sua plena consciência. É a arte de pausar entre o impulso e a ação. Naquele momento em que sua mão se estende automaticamente para pegar mais uma fatia de bolo ou o celular, você deve parar por um instante e se questionar: o que eu realmente sinto agora? Que necessidade estou tentando preencher com isso?
Talvez você descubra que a fome não é de comida, mas de um abraço. Ou que você não está buscando ler as notícias, mas sim fugindo do medo de ficar a sós com seus próprios pensamentos. Essa pausa consciente rompe a cadeia automática, desconforto, consumo. Em vez de comer ou consumir seus sentimentos de forma impensada, você começa a vivenciá-los e a procurar formas adequadas de satisfazer suas necessidades mais profundas. Se a solidão aperta, ligue para um amigo. Se a tristeza vier, permita-se chorar ou ouça uma música que dialogue com seu humor. Se estiver exausto, apenas descanse. Não se force a seguir em frente com cafeína e açúcar. A gula transmutada se torna a arte do prazer consciente. É saber comer devagar, apreciando cada nuance e sabor. É saber consumir informação de forma dosada, escolhendo o que nutre verdadeiramente a sua mente, em vez de apenas entupir ou poluir seus pensamentos. É a capacidade de desfrutar das coisas simples. Uma caminhada no parque, o pôr do sol, o puro silêncio. Quando você encontra a fonte de nutrição interna, na sua conexão com a natureza, com a sua criatividade ou com a quietude do seu coração, a dependência de estimulantes externos diminui drasticamente. Você compreende que a verdadeira saciedade não é uma questão de quantidade, mas sim de qualidade. Um único pedaço de chocolate, degustado com plena presença e gratidão, pode gerar mais satisfação do que um bolo inteiro devorado apressadamente na frente da televisão. Você aprende a distinguir a fome verdadeira da falsa e, finalmente, a nutrir sua alma com aquilo de que ela realmente precisa. Agora, vamos falar sobre a raiva. Esta é, talvez, a mais ardente e explosiva de todas as 7 energias. Na sociedade, a raiva é geralmente vista como uma emoção negativa e destrutiva que deve ser suprimida. Não te zangues, sê mais gentil, mantenha calma. São frases que ouvimos desde a infância. Como resultado, milhões de pessoas carregam consigo toneladas de raiva reprimida, não expressa, que, como um vulcão, ou explode um dia, destruindo tudo em seu caminho, ou envenena lentamente a pessoa por dentro, transformando-se em depressão, apatia e doenças psicossomáticas. A tradição esotérica oferece uma perspectiva completamente diferente. A raiva não é o inimigo. A raiva é uma energia vital que nos foi dada para proteger os nossos limites, para afirmar a nossa verdade, para avançarmos e superarmos obstáculos. É uma faísca divina que diz não àquilo que nos destrói ou nos humilha. A indignação justa é a força que levou profetas a denunciar a injustiça e revolucionários a derrubar tiranos. O problema, como sempre, não está na energia em si, mas na sua distorção. Quando a raiva se torna uma fúria cega e incontrolável, quando é direcionada não para resolver o problema, mas sim para destruir outra pessoa, é aí que ela se transforma num pecado mortal. A raiva destrutiva, ou a fúria, surge quando a raiva saudável e natural é suprimida por muito tempo. Imagine que está a tentar manter uma chaleira a ferver com a tampa fechada. Mais cedo ou mais tarde, o vapor vai arrebentar a tampa e ocorrerá uma explosão. Da mesma forma, quando ignoramos sistematicamente os sinais da nossa raiva, de que os nossos limites foram violados, ou que as nossas necessidades não foram satisfeitas, a energia acumula-se e, a certa altura, irrompe numa explosão de fúria inadequada e destrutiva. Essencialmente, a raiva é o nosso guardião interior, que defende o nosso espaço pessoal, os nossos valores e a nossa integridade. Ignorá-la significa deixar os nossos portões abertos a qualquer invasão. A transmutação da raiva é a arte de transformar aquela chama descontrolada num feixe laser perfeitamente focado. Não estamos a falar de repressão, mas sim da gestão consciente e do direcionamento inteligente desta energia poderosa. O primeiro passo é legitimar a sua raiva. Permita-se senti-la. Entenda que esta é uma reação normal e até saudável em certas situações.
Quando paramos de temer a nossa raiva ou de nos condenarmos por senti-la, ela deixa de ser uma inimiga e torna-se uma poderosa aliada. O segundo passo é aprender a expressá-la de forma ecológica. Reprimir a raiva é prejudicial, mas descarregá-la nos outros também não é solução. Precisamos encontrar maneiras de libertar esta energia sem causar danos a nós próprios ou aos outros. Isto pode ser através de exercício físico, como uma corrida, um saco de boxe, ou até mesmo um grito na almofada. Pode ser também através da escrita, pondo os seus sentimentos no papel. O crucial é dar vazão a esta energia, evitando que ela fique estagnada no corpo. Mas o passo mais crucial é aprender a ouvir a mensagem da sua raiva. Cada explosão de fúria deve ser vista como um sinal. O que é que ela me está a dizer? Qual limite meu foi violado? Que necessidade minha não foi satisfeita? Que injustiça me revoltou? Ao compreender a raiz da raiva, podemos direcionar essa energia para a ação construtiva. Por exemplo, em vez de gritar com um colega que está constantemente a sobrecarregá-lo com trabalho, pode usar essa energia da raiva para falar com ele de forma calma, mas firme, e estabelecer limites claros. A raiva transmutada transforma-se em paixão, em determinação, em poder de liderança. É a energia que nos permite mudar a nossa vida e o mundo para melhor. É o combustível necessário para alcançar objetivos. Quando sente raiva da desorganização da sua vida, essa energia pode ajudá-lo a finalmente pôr ordem nela. Quando a injustiça social o revolta, essa energia pode inspirá-lo a criar um projeto de caridade. Em vez de queimar pontes, aprende a usar este fogo para iluminar o seu próprio caminho. Chegamos agora ao último, o sétimo pecado capital. E este, talvez, seja o mais insidioso e incompreendido de todos. É o desânimo, ou a preguiça, mas na tradição latina era chamado de assedia. Essa palavra, aliás, traduz sua essência com muito mais precisão do que a simples preguiça moderna. A assedia não é apenas a preguiça física ou a aversão ao trabalho. É um estado espiritual profundo que os padres do deserto costumavam chamar de demônio do meio-dia. É uma apatia total, a perda do sabor da vida, uma sensação esmagadora da futilidade de tudo o que existe. É quando você tem tudo para ser feliz, mas nada o agrada. É quando a força falta não apenas para grandes feitos, mas até mesmo para sair da cama. É a melancolia existencial, um véu cinzento que cobre o mundo e rouba suas cores. Ao contrário dos pecados mais quentes, como a ira ou a luxúria, o desânimo é um assassino frio e silencioso da alma. Ele não grita, ele sussurra. Qual é o sentido disso? É tudo inútil, nada vai mudar, apenas fique deitado e não se mexa. É um estado de profundo desligamento da fonte da força vital. A pessoa em estado de assedia perde a conexão com a sua alma e com o seu propósito. Ela se esquece de por que está aqui. Pode continuar a cumprir mecanicamente suas funções sociais, ir ao trabalho, interagir com os outros, mas por dentro está morta. Este estado é muito semelhante à depressão clínica e muitas vezes andam de mãos dadas. No mundo moderno, apesar da abundância de entretenimento e oportunidades, a epidemia de desânimo e perda de sentido atingiu proporções incríveis. Vivemos na era da fadiga da existência. Por que isso acontece? Uma das razões é o afastamento da natureza, dos ciclos vivos e do próprio corpo. Vivemos em um mundo virtual, um universo de metas abstratas e estímulos artificiais. E a nossa alma, a nossa parte mais selvagem e natural, definha por causa disso. Imagine a imagem de uma árvore seca no meio do deserto. Ela tem raízes e galhos, mas não há vida, pois ela foi separada da água. Como é que saímos deste estado de desânimo que nos paralisa? Como recuperar o verdadeiro sabor e a alegria de viver? A transformação da assedia é um caminho de regresso a nós, a nossa essência mais pura. Este percurso não começa com grandes feitos ou revoluções.
mas sim com pequenos passos e ações concretas. Quando estamos num estado de profunda apatia, definir objetivos globais é a forma mais rápida de nos afundarmos ainda mais no desespero. O nosso primeiro objetivo é trazer a energia de volta ao corpo, é ancorar-nos no aqui e agora. Isso passa por ações físicas simples, uma caminhada, alongamentos leves, um duche de água fria e quente. Temos literalmente de despertar o nosso corpo, forçando a energia a circular de novo. O passo seguinte é procurar uma minúscula fonte de alegria ou interesse. Não precisa de encontrar o sentido da sua vida logo de imediato. Procure algo que o alegre agora, neste exato momento. Pode ser uma chávena de chá aromático, ouvir uma boa música ou brincar com o seu animal de estimação. O objetivo é romper, nem que seja por um instante, o véu cinzento da apatia, criando uma pequena ilha de luz. É crucial limitar o fluxo de informação inútil e de comunicação vazia, que só agravam o desânimo. Devemos, em contrapartida, procurar aquilo que nutre a alma, ler um bom livro, ter uma conversa profunda com alguém que nos é próximo, ou simplesmente contemplar a natureza. O desânimo, quando transmutado, transforma-se em profunda sabedoria e contemplação. Muitas vezes, este estado de ascedia é uma pausa obrigatória, a noite escura da alma, que precisamos de atravessar para repensar a vida e encontrar um sentido novo e mais profundo. É como o inverno, que é sempre sucedido pela primavera. Quando a pessoa emerge deste estado, sai completamente renovada. Passa a valorizar as alegrias mais simples, aquelas que antes passavam despercebidas. Encontra o seu verdadeiro propósito não nos objetivos impostos pela sociedade, mas sim naquilo que realmente ressoa e vibra no seu coração. A energia da estagnação transforma-se num movimento tranquilo, confiante e totalmente consciente do seu próprio percurso. Depois de explorarmos cada um desses pecados de forma isolada, é hora de elevarmos o olhar e analisarmos todo o sistema em conjunto. Afinal, qual é o segredo maior que essa estrutura nos revela? A sabedoria esotérica ensina que os 7 pecados capitais são, na verdade, um mapa de 7 níveis de distorção na nossa conexão com a fonte divina. É o roteiro de como a nossa alma, a nossa energia mais pura, pode se emaranhar e se perder nos labirintos do mundo material e do ego. A soberba é o ato inicial de separação, o momento em que esquecemos nossa unidade com o todo. Ela é a raiz de todos os outros problemas. É desse sentimento de separação e solidão que nasce o medo, e é a partir do medo, como de uma semente venenosa, que brotam todos os outros pecados. A avareza é o medo da escassez, o pavor de que não teremos o suficiente neste mundo, percebido como hostil. A luxúria e a gula são a manifestação do medo do vazio interior, uma tentativa desesperada de preenchê-lo com prazeres externos. A inveja é o medo da nossa própria insignificância, que acabamos por projetar no sucesso alheio. A ira é o medo de sermos destruídos. É a reação automática à violação das fronteiras que erguemos para nos proteger do mundo. E a preguiça, ou ascedia, é o ponto final. O cansaço de toda essa luta, o desespero e a desistência diante de uma aparente falta de sentido. Este sistema não descreve tanto transgressões morais, mas sim profundos desequilíbrios energéticos. Cada pecado corresponde a um centro energético específico, ou chakra, no corpo humano. Por exemplo, a luxúria e a gula estão ligadas aos centros inferiores, que governam a sobrevivência e o prazer. A ira, ao centro da vontade, no plexo solar. A inveja e a preguiça afetam o centro cardíaco, que se fecha em resposta à dor. Já a soberba está associada aos centros superiores, que se desprendem da terra e perdem a conexão com o coração. Trabalhar com essas energias, portanto, não é apenas um exercício mental, é uma prática corporal e energética profundamente transformadora. Vejamos como este antigo sistema descreve com uma precisão surpreendente os dilemas do ser humano contemporâneo.
A nossa sociedade de consumo, essencialmente, foi edificada sobre o cultivo e a exploração destes 7 pecados. A publicidade apela incessantemente à nossa soberba. Compre isto e você será superior aos outros. Ela inflama a nossa avareza, criando a ilusão de necessidades infinitas. Explora a nossa luxúria, utilizando imagens sexualizadas para vender absolutamente qualquer coisa, de carros a refrigerantes. As redes sociais são uma gigantesca fábrica de produção de inveja. Passamos o tempo a deslizar por imagens idealizadas da vida alheia e nos sentimos incompletos. A indústria do fast food e do entretenimento prospera à custa da nossa gula, oferecendo maneiras fáceis e rápidas de preencher um vazio interior. A mídia alimenta constantemente a nossa ira, dividindo as pessoas em nós e eles e criando uma atmosfera de hostilidade. E o resultado de tudo isso é o desânimo massivo, uma epidemia de depressão, burnout e perda de sentido que observamos hoje. Ou seja, primeiro somos provocados a cometer esses pecados e depois somos condenados por eles, sendo incutidos em nós um sentimento de culpa. Este é um mecanismo extremamente conveniente para manipulação e controle. Mas quando você compreende a verdadeira natureza dessas energias, você se liberta do domínio desse sistema. Você deixa de ser um fantoche cujos fios são puxados por marqueteiros e políticos. Você começa a enxergar onde e como tentam fisgar você através da sua soberba, avareza ou inveja, e pode tomar uma decisão consciente, não ceder à provocação. A compreensão do sentido esotérico dos 7 pecados não é apenas uma informação curiosa, é uma ferramenta para alcançar a liberdade interior e a soberania no mundo moderno. É um mapa que o ajuda a não se perder na selva da cultura de massa e a manter a conexão com a sua própria alma. A ideia central que precisamos entender é esta: todas estas 7 energias não são inerentemente más. Em sua forma pura e não distorcida, elas são absolutamente cruciais para uma vida plena. Vamos dar uma olhada em seus lados luminosos. O orgulho transformado se torna dignidade, autoestima e a consciência do seu valor divino. Não é arrogância, mas sim uma autoconfiança serena que não precisa de validação externa. A ganância transformada se converte em ambição, no desejo de crescimento, desenvolvimento e na criação de abundância, não apenas para si, mas também para os outros. Esta é a energia da realização que impulsiona o progresso. A luxúria transformada torna-se uma energia criativa e sexual sagrada, que nos permite criar novas vidas, novos projetos, obras de arte e relacionamentos profundos e amorosos. A inveja transformada se transforma em inspiração e numa competição saudável que nos motiva a sermos a melhor versão de nós mesmos. A gula transformada torna-se o bom gosto, a arte de desfrutar da vida em todas as suas manifestações, valorizando a qualidade em vez da quantidade. A ira transformada torna-se paixão, determinação, a capacidade de defender a verdade e proteger os mais fracos. Esta é a energia do guerreiro da luz. E a apatia ou desalento transformado torna-se sabedoria, contemplação, a capacidade de introspecção profunda e o dom de encontrar paz e significado no silêncio. Conclui-se que cada pecado capital é simplesmente o lado sombrio de um dos nossos poderes divinos. Nossa tarefa não é cortar e descartar essas sombras, mas sim lançar sobre elas a luz da consciência e integrar o seu poder na nossa personalidade. Lutar contra nós mesmos é um caminho que não leva a lugar nenhum. O caminho para a totalidade e integridade passa pela aceitação e transformação de todas as nossas partes, mesmo daquelas que estamos habituados a considerar más. Mas afinal, como essa transformação se manifesta na prática? Há inúmeros métodos e técnicas que vão desde a psicoterapia até as práticas espirituais. No entanto, a base de todas elas é o mesmo princípio: a observação sem julgamento. Quando você sente um acesso de inveja, raiva ou desânimo,
A primeira reação é tentar reprimir esse sentimento, ou, ao contrário, se identificar com ele e agir sob sua influência. Ambos os caminhos levam a um beco sem saída. O caminho alquímico, ou o caminho da transformação, é o de se tornar o observador do seu próprio estado interior. Você se afasta e diz para si mesmo: olha só que interessante, acabei de sentir a energia da raiva surgindo em mim. Como ela se manifesta no corpo? Onde exatamente a sinto? Que pensamentos ela está gerando? Você não se condena por essa raiva, nem corre para descontá-la em alguém. Você simplesmente a estuda com curiosidade, como um cientista que examina um fenômeno natural. É neste exato momento que o milagre acontece. Ao observar a emoção sem se envolver nela, ela começa a perder o poder que tinha sobre você. Você deixa de ser essa emoção e se torna aquele que a observa. E nesse espaço que surge entre você e a emoção, aparece a liberdade de escolha. Você pode decidir o que fazer com essa energia. Canalizá-la para um caminho construtivo, como discutimos antes, ou simplesmente permitir que ela se dissipe, como uma nuvem no céu. Essa habilidade de observação consciente é a chave para todo o trabalho interior. Ela pode ser desenvolvida através da meditação, da escrita de um diário e das práticas de mindfulness. É como treinar um músculo. No início é difícil, e a mente sempre tende a escorregar para as reações habituais. Mas com a prática, você se torna cada vez mais hábil em gerenciar seu mundo interior. Você deixa de ser um navio à deriva, levado pelas ondas de emoções aleatórias, e se torna o capitão que conduz sua embarcação com segurança em direção ao destino planejado, usando a força do vento e das ondas a seu favor. Vamos abordar agora outro aspecto crucial. Muitas vezes, esses 7 pecados se entrelaçam, formando nós complexos em nossa alma. Por exemplo, o orgulho pode gerar a inveja. Eu sou tão grandioso porque ele tem o que eu não tenho. A inveja, por sua vez, pode despertar a ira contra o alvo do nosso ciúme. Para abafar esses sentimentos desagradáveis, recorremos à gula ou à luxúria, e quando nem isso resolve, caímos na prostração e na apatia. É um círculo vicioso que parece não ter saída. Para desatar este emaranhado, precisamos puxar o fio principal, o orgulho. Enquanto o indivíduo viver na ilusão de sua separatividade e exclusividade, ele estará fadado ao sofrimento. É por isso que todas as tradições espirituais falam tanto sobre a humildade. Mas é vital compreender a humildade corretamente. Não se trata de humilhação, nem de autodepreciação. A verdadeira humildade é estar em paz com o mundo, é o reconhecimento do nosso lugar exato no universo. É a compreensão de que você não é melhor nem pior do que ninguém, mas apenas uma parte de um vasto e belo mosaico. Quando você alcança esse estado, o orgulho simplesmente não tem onde se agarrar. Você para de comparar e competir. Você passa a cooperar e a celebrar os êxitos alheios como se fossem seus, porque entende que estamos todos no mesmo barco. Deste estado, nasce a autêntica compaixão e o amor, primeiro por si mesmo, com todas as suas imperfeições, e depois por todo o mundo. Este amor é o principal elixir de cura, capaz de dissolver todos os venenos dos pecados capitais. Ele preenche aquele vazio interior que tentamos desesperadamente tapar com substitutos. Quando você está pleno de amor, não precisa de validação externa. Adeus, orgulho. Não teme a escassez. Adeus, ganância. Não busca o esquecimento em prazeres fugazes. Adeus, luxúria e gula. E assim por diante. Para finalizar este nosso mergulho profundo, é crucial sublinhar que esta jornada de transformação não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. É um trabalho contínuo, para a vida inteira. Não espere que, ao ver um único vídeo, você se livre de uma vez por todas da raiva, da inveja ou da melancolia. Estas energias fazem parte da nossa natureza humana. Elas voltarão a surgir, repetidamente. A diferença, no entanto, estará em como você reage a elas.
Em vez de encará-las como inimigas ou fraquezas vergonhosas, você começará a vê-las como suas mestras. Cada manifestação de uma energia densa é uma oportunidade de autoconhecimento. É um sinal que ilumina as áreas da sua alma que precisam de cura e atenção. É um convite claro ao crescimento. Aos poucos, passo a passo, você aprenderá não apenas a gerenciar estas energias, mas também a valorizá-las. Você perceberá que são elas que o tornam uma pessoa viva, apaixonada e multifacetada. Sem a sombra, não há luz. Sem as energias mais densas, não há as mais elevadas. O alquimista não joga fora o chumbo. Ele o transforma em ouro. Da mesma forma, sua missão não é se livrar dos seus defeitos, mas sim transmutá-los nas suas maiores virtudes. Este caminho exige coragem, honestidade e autocompaixão. Haverá recaídas, haverá momentos de desespero. Isso é perfeitamente normal. O importante é não parar. Continue a observar, continue a aprender e continue a regressar ao seu coração. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Todo ser humano na Terra passa por esta mesma luta interna e transformação. Ao compreendermos isso, podemos olhar uns para os outros não com julgamento, mas com profunda empatia e respeito. Então, para concluir, vamos fazer um balanço desta nossa jornada. Vimos que os 7 pecados mortais não são uma sentença e nem um motivo para nos sentirmos culpados para sempre. São, na verdade, energias divinas que foram distorcidas e que fazem parte inseparável da nossa natureza humana. É uma verdadeira reviravolta. Aquilo que foi pintado como o mal durante séculos é, na realidade, um mapa para os nossos tesouros escondidos. A soberba esconde o autorrespeito, a ganância, o impulso pela abundância, a luxúria, a força criativa, a inveja, a inspiração, a gula, a capacidade de desfrutar da vida, a ira, a paixão e a determinação. E o desânimo é o caminho para a sabedoria profunda. O segredo principal, que nos foi escondido, é que não precisamos lutar contra essas energias. Precisamos, sim, entendê-las, aceitá-las e transformá-las pela luz da consciência. Deixar de ser seus escravos e nos tornar seus mestres sábios. Este é o verdadeiro caminho do desenvolvimento espiritual. Não fugir da nossa sombra, mas sim integrá-la. Obrigado por terem percorrido este caminho comigo até ao fim. Se este vídeo foi útil para você e lhe deu algo para pensar, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas explorações dos mistérios da alma humana. E agora, a pergunta principal que quero fazer. Lembre-se da sua resposta no início do vídeo. A sua opinião mudou? Qual destes pecados você considera o mais desafiador, mas, ao mesmo tempo, o que lhe dá mais recursos a nível pessoal? Compartilhe as suas reflexões e as suas histórias nos comentários. Vamos criar um espaço de discussão honesta e profunda.